Ola, hoxe atopeime con un amigo, un grande amigo meu, que se facía tempo que non o vira. A última vez que o vira, estaba nun restaurante, estaba eu sentado nunha mesa, e ele estaba ao lado, que ele non me vía porque ele estaba co lombo cara a min, e estaba coa súa amiga, con unha rapaza que ele quería moito. Eu vin que as cousas non iban ben e non intervín. Eu calei, mas non quería interrompir aquela conversa, porque ademais vin que era un pouco agria, non? E resulta que, efectivamente, aquel día romperon. Eu oínlle a ela dicirlle a ele que o deixaba, que ela non podía seguir así. Eu non comprendín moi ben, nin tampouco ben ao caso, o porqué todo eso, da situación. Pero o que sei eu é que ela deixou-no naquele dia. E incluso lle dixo, bueno, pois xa nos veremos e tal, por aí, non hai problema, eu non estou enfadada, nem nada. Ele perguntou-lhe que é o que lhe fixera para ela deixalo. Ela dixo que non había un motivo particular, non fixera nada de malo, pero que a situación non lle interesaba máis. Posiblemente que ele non tomara, digamos, os compromisos que ela esperaba dele. A cuestión é que se deixaron aquele dia. Entón, eu cando o vin, pois dixenlle, mira, a última vez que te vin foi hai cousa de 2 ou 3 anos, naquele bar, en tal bar, que ti estabas ali, e que aquele dia deixaste coa tua parella, coa persona que estabas. E dixo-me lá, sí, e tal, dixo, que tal o leva? Dixo, bueno, agora eu levo ben, eu non estou enfadado, nin agora fixo, digamos, o luito desa separación, e eu estou ben, estou xa con outra persoa, e non teño ningún problema, ou sea, que non me fai ningún problema. Agora, se eu estou doído, eu estou un pouco, digamos, ferido polo que ela fixo despois, assim, logo que te fixo, porque eu pensei que nesse caso ela, pois que ao mellor, pois que lle fixo miserias. E dixo-me, non, ela non me fixo nada, ao contrario, o que a mí me molestou desa situación foi porque ela, ese día, á noite, quixenlle mandar un mensaxe, simplemente para dicirlle boas noites, e vin que me tiña bloqueado totalmente. Depois bloqueoume as redes sociales, bloqueoume, incluso eu fui mirar nos amigos comuns en Facebook, e mirei e resulta que nada, non había maneira de contactar con ela. Cortoume todo o contacto. Non puiden, e como non tiñan moitos amigos en común, pois ele, bueno, adaptouse así, viu que ela bloqueaban por todo, dixo, bueno, non quero, pero o home agora non estaba preocupado por ela, porque posiblemente xa deixara de pensar nela, pero eso quedoulle un pouco espetado no corazón. O feito de que ela o bloqueara, de que cortara todo o contacto, porque, según ele, non houbera un motivo tal como para estar morta, para ele. Entón, estuve-me explicando isso e tal, e eu comprendín porque eu penso que para dúas persoas, dous amigos, dúas amigas, un amante, unha esposa, pode, no momento da separación, pode haber conflito, pode haber malentendidos, pode haber, digamos, un rencor que pode quedar por unha parte ou por outra, sobre todo aquele que foi deixado, aquele que se considera vítima porque non comprende todo o que lle pasa. Agora ben, cando a persona corta todo o contacto, cando a persona non quere máis saber de ningún tipo, sobre todo cando se separan dunha maneira máis ou menos, anque eu penso que hai contradición nos términos de se separar a amigable, porque se és tan amigo non te separas. Pero bueno, a cousa é que ele levou-no moi mal, estuve-me contando que era a mágoa que lhe ficara, que non podía sacala da cabeça. Ela non é que agora non teño nada, anque ela volver a min eu agora teño outra situación, e anque ela volver a min eu non volvía con ela, non é ese o problema. O problema é que eu non comprendo ese abandono total, esa maneira de cortar todo tipo de relación, de non querer saber máis nada, como se estivera morta, como se, digamos, morreu. E eu, comprendo a situación,
Anche toda comparação há que evitá-la, porque as comparações às vezes não são boas. Eu sei que, quando uma vez me morreu um amigo, que me morreu de um acidente, eu tardei muito tempo porque não lhe pude dizer adeus. Não morreu pouco a pouco, não fui vendo que ele ia morrendo, que tínhamos tempo de falar, de dizer-nos coisas, senão que morreu de repente. Incluso quando morreu, nesse momento estava um pouco enfadado comigo, por tonteria, mas estava um pouco enfadado comigo, e eu sempre me ficou aquela mágoa, porque fui de repente, não contava com isso. Então, esse amigo nunca mais lhe pude falar, nunca mais lhe pude ver, e acabou-se, não o vi nem sequer depois de morto. E isso pois sempre me deu um golpe que não passa. Não passa, e houve outras pessoas na minha vida que morreram, outros amigos, pero que morreram de morte, digamos, de doença ou de uma morte, digamos, natural, é que, pois, tive um tempo, fui vendo e lo ver, vi que estava morrendo, doiu-me, tinha muita pena, quando morreram, pois tinha muita pena, pero é uma coisa que faz o luto é para isso, para sanar as feridas da desesperação e do abandono. Pero nesse caso, no caso de que uma pessoa corte totalmente contigo, uma pessoa que não quer saber mais nada, como se morrer, desapareceu, não tens maneira de dizer-lhe algo, porque de vez em quando, pois, gostaria-se ao melhor tomar um café, ver como lhe vai, porque houve uma relação. Essa relação não se pode esquecer, não se pode borrar assim de um golpe. Eu não digo que tenham que estar todos os dias juntos, nem que lhe esteja chamando sempre por telefone, porque isso é um pouco perverso. Pero, digamos que não há por que cortar com uma pessoa dessa maneira. Eu também me sentiria bastante mal se uma pessoa me faz isso. E resulta que eu, assim, mirando ao redor dos meus amigos e das minhas pessoas que eu conheci num caso parecido, efetivamente há muitas pessoas que, desde o momento que cortam, que rompem, que seja mais de boas ou menos, digamos que querem cortar todo o controle, todo o contato. Não querem saber mais nada da pessoa. E isso, parece-me que é um erro. É um erro. Porque a outra pessoa vai, de um lado, culpabilizar, vai se sentir mal, e do outro lado, eu estou seguro que essa rapaza, essa mulher, que eu sei no que se levava bem com ele, que iba muito bem, que depois o amor é muito complicado, não se sabe, não sei, pode ir uma pessoa, pode ir muito bem com outra, pero o amor não funciona, a química não funciona, então para isso está a separação, para isso é cada um para o seu lado. Pero o feito de romper radicalmente, eu estou seguro que essa pessoa, muitas vezes no Facebook, vai mirar, vai saber dele, vai perguntar a amigos que podem conhecê-lo. Eu sei que essa pessoa não pode borrar de um solo golpe assim toda a relação, tudo o que passou, todas as lembranças, os momentos bons e os momentos malos também, porque não? E eu penso que não é uma coisa que eu nunca compreendi, porque as pessoas rompem de repente e nunca mais querem ter notícias, nunca mais querem ter contatos, nunca mais querem nenhum tipo de, digamos, de relação mesmo a nível um pouco, digamos, de cordialidade, de saber viver, porque deve ser duro para a pessoa que efetivamente foi, digamos, esquecida totalmente, como a pessoa que corta totalmente o contato. Agora, eu não sei intimamente de que jeito essa pessoa marchou, de que jeito essa pessoa é a intimidade deles, não sei o que passou, não sei se houve agressão, se houve uma espécie de perversidade entre eles. Isso não o podemos saber, pero, por de pronto, não há que cortar nunca com as pessoas, porque é isso que nos faz humanos, é isso que nos faz diferente dos animais. Vós que pensades, decide-me, porque eu preciso também, para corrigir o meu ponto de vista, que a gente me diga o que pensa. Estão de acordo ou não estão de acordo?